Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Kelly para quem está chegando no canal, sejam todos bem-vindos. Às vezes vocês me perdoem aí se a minha fala for cortada, eu tenho um pensamento meio acelerado. E aí, quando eu vou falar, depois que eu percebo que eu não terminei a frase, porque já veio outra coisa na minha cabeça. Tenho bastante mente bem acelerada, bem ativa. Como eu estava dizendo, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, né? Quem está chegando agora, aqueles que já se fazem presente aqui no canal, muito obrigado. Os que estão chegando também, minha gratidão por fazer parte desse projeto, desse trabalho, né? Esse canal ele veio junto a um trabalho com a espiritualidade, tá? É um chamado. Diante de outros chamados aí da espiritualidade, é a minha resposta a um chamado, né? Da espiritualidade, através dessas coisas, para outras coisas chegarem. Bom, estou trazendo leituras gerais para o mês de setembro, tá? O que a gente chama de mesa real. Eu sou sagitariana, então com ascendente em Gêmeos, então vocês imaginam, é tudo explicadinho, tudo organizadinho, faz parte da minha essência. A mesa real, ela vem trazer, o intuito é dela trazer todos os aspectos da vida do signo aqui que é trazido, a energia do signo que é trazido à mesa. Mas pode ser que a leitura ela acabe, né, pendendo a uma situação específica, tá? Como as minhas leituras elas são intuitivas e canalizadas, elas são muito voltadas pro espiritual, tá? Pode ser que ela venha mesmo pautada diretamente para algo específico. Então, eu deixo a espiritualidade me direcionar aqui. Então, pode ser que eu traga muito sobre um determinado assunto. Que eu acredito que a espiritualidade cabe fazendo esse caminho, porque é o que necessita e é o que você aqui do coletivo precise pôr sua atenção. As outras coisas não é que você não precise cuidar, mas tem algo específico que você precisa colocar sua atenção, tá? Porque eu costumo dizer que é uma série, né? São acontecimentos em cadeia. Então, aquilo que você precisa tomar ciência é o que acaba influenciando as outras situações, as outras áreas da sua vida, tá? Então, hoje eu vou falar com o coletivo de Escorpião, tá? O posto complementar de Escorpião é Touro. É interessante que vocês saibam as suas casas, né, do mapa astrológico, porque as outras casas também trazem mensagens específicas, eu falo, importantes, eu falo para todo mundo, né? Eu trabalho com a espiritualidade já tem alguns anos, tá? Trabalho com tarô também há muitos anos também. E o meu tarô sempre foi pautado na espiritualidade, né? Eu dormia com o meu baralho cigano, meu primeiro baralho, que eu tenho ele até hoje, debaixo do travesseiro, porque eu pedia para minha espiritualidade me ensinar. Apesar de eu ler todos os livrinhos, alguns tarôs que a gente compra vem com os livrinhos para auxiliar e ensinar como que você lê. Aí eles trazem algumas regrinhas de leitura, enfim. Tô aqui só explicando isso que eu acho interessante. E tem um motivo, né, por isso. Às vezes quem tá ouvindo essa leitura também quer
se voltar à leitura do tarô. E aí fica se perguntando assim, mas como que eu vou aprender? Eu não tenho dinheiro para pagar um curso de tarô. Eu também, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para pagar um curso de tarô. E a minha cigana falava para mim que ela ia me ensinar. E foi assim que aconteceu, tá? Ela quem me ensinou. Hoje eu tenho facilidade, eu sou... eu aprendo muito só de ouvir. Eu trabalho muito a minha espiritualidade. Eu vejo bastante as coisas, tá? Eu sinto muitas coisas, mas eu trabalho muito o ouvir, tá? Então eu ouço muito. Minha espiritualidade fala muito comigo. E eu presto bastante atenção aos sinais. Eu precisei ouvir bastante, né? Eu tenho muita canalidade, por isso que eu falei para você, eu falo todos os vídeos, né? Que eu trabalho com leituras intuitivas e canalizadas, e vocês me veem em alguns aspectos, em alguns momentos aqui, em silêncio, porque eu estou ouvindo o que o tarô tá falando. Muitas das vezes a mensagem ela não vem lapidada. E aí a gente precisa lapidar aquela mensagem. Por isso que às vezes um tarólogo, um cartomante, quando ele está abrindo a mesa, às vezes a mensagem parece confusa e ele leva um tempinho para ele compreender a mensagem, porque ele está lapidando a mensagem que vem do espiritual. Isso são para tarólogos que trabalham intuitivamente, tá? Trabalham 100% com a espiritualidade. Tem gente que é aquela coisa assim, tá muito mais pautado ao nome da carta, e aí trabalho em cima daquilo. Eu trabalho os aspectos de imagem da carta e o que a espiritualidade ela tá falando, tá? Claro que o nome da carta influencia bastante, mas eu preciso observar o que o tarô tá mostrando. Por que eu falo isso para você? Porque para vocês, né? Porque cada tarô tem do mesmo nome. Cada carta, por exemplo, isso aqui é a carta da torre. A carta da torre nesse tarô tem essa figura, esse é um tarô negro. Eu vou começar a leitura com esse tarô. Tem essa figura, tem essa imagem, mas em outros tarôs a imagem muda. Isso faz diferença para a leitura. Então eu não posso levar ao pé da letra que a carta do tarô, acima de tudo, ela fala sobre rompimentos, sobre libertação, sobre ruínas, mas eu preciso me atentar às outras imagens o que está desenhado. Por isso que é interessante que a gente aprender, né? Ouvir a nossa espiritualidade, a gente precisa se conectar muito para isso. Bom, não sei porque eu disse isso, mas eu tinha que dizer, tinha um motivo. Eu só faço o que a minha espiritualidade me determina, tá? Então vamos trabalhar. Se você tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Escorpião, saiba que essa leitura pode trazer mensagens para você, pode ressoar com você. É uma leitura coletiva, então não vai ressoar com todos, tá? Pegue somente aquilo que ressoar com você. A leitura inteira pode não ressoar com você, talvez só um pedacinho dela, tá? E aí é interessante que você vá ler, ouvir as leituras do seu ascendente, da sua Vênus, da sua Júpiter, tá bom? Eu também posso trazer aqui, porque eu trabalho com numerologia e eu trabalho com astrologia, então eu posso trazer aqui menções sobre algumas coisas. Então eu posso trazer datas, eu posso trazer alguns acontecimentos específicos. A minha gatinha reclamando. Também faço trabalhos espirituais, tá?
faço limpezas energéticas, quebras de ciclos, de demandas, quebras energéticas, né? Laços energéticos, tá? Eu também trabalho com esse tipo de trabalho, faço esses tipos de trabalhos espirituais aí, tá? Meu WhatsApp tá na descrição do vídeo. É muito importante para nós do lado de cá, que você aí curta, comente, compartilhe, tá bom? Se inscreve no canal, ajuda, tá? Com que o canal ele chegue, né? A mensagem aqui chegue para outras pessoas, tá? Falei bastante já. Mal de sagitariano. Então vamos lá. Peço licença aos seus mentores e aos seus guardiões. Peço que a espiritualidade amiga, aos espíritos de luz se façam presente neste momento aqui. E que impeça, crie aqui um círculo de proteção para que nenhuma interferência negativa atrapalhe, que eu tenha visão, que eu ouça, que eu tenha discernimento e clareza na mensagem aqui para o signo de Escorpião. Setembro de 2025. E já vamos lá com a carta do mundo. Tenho no fundo do tarô a carta da estrela. Aqui a espiritualidade já vem falando muito da sua intuição, né? A carta já vem o tarô já vem falando muito sobre a sua intuição. Tem um mantrazinho de fundo aqui, tá? Eu acredito que não esteja atrapalhando ninguém. Eu sempre coloco que é para impedir algumas manifestações espirituais, tá? Bom, a carta do mundo traz bastante situações aqui. Aqui me traz a seguinte mensagem: tenha fé, tenha esperança, porque tem um ciclo Escorpião se finalizando aqui. E o tarô ele está marcando o início de uma nova jornada. Carta do mundo saiu ontem para Gêmeos, tá? Então, se você tiver Gêmeos no seu mapa, em alguma casa importante do seu mapa astral, saiba que deve ter alguma mensagem lá importante para você. Porque também falava para Gêmeos sobre marcar um ciclo, finalização de um ciclo. Aqui eu vejo a conclusão, a realização de algo aqui. Eu vejo que você vem de agosto, concluindo. Agosto trouxe muito a energia do caixão, da carta, né? O caixão que fala sobre finalizações. Então aqui eu vejo que existe um marco forte, uma energia forte para alguns signos de conclusão de algumas coisas, para iniciar uma nova etapa. O mês 9, o mês de Sagitário, marca a finalização. Você já veio de agosto entrando nessa energia de conclusão, tá? Então aqui está falando
Aqui tem uma mensagem muito espiritual, porque olha que logo atrás vem a carta da torre e a carta da roda da fortuna, a carta da imperatriz, vem um momento de abundância aí, tá? O enforcado, depois de muito sacrifício, o eremita, depois de parar e analisar o que está acontecendo ao entorno, a carta do julgamento, que fala sobre libertação. Porque a minha carta do julgamento nesse tarô é como se a espiritualidade, um mentor aqui. Eu vejo um mentor segurando nos seus ombros e dizendo para você que tá terminando. Tem um escorpião, uma escorpiana aí. Ou se você não for do signo de escorpião, mas está aqui, saiba que eu posso estar falando diretamente com você, tá? Aqui tá marcando a finalização de um ciclo complicado, tá? E o tarô tá pedindo para você ter fé, confie na sua espiritualidade, tá? Confie na sua espiritualidade. Confie. É como aqui eu sinto uma energia forte de cura. É como se estivesse passando um furacão, você estivesse passando por um furacão, e eu estou falando isso diante das demais cartas que o tarô trazem para mim, tá? É como se você estivesse no olho de um furacão, é como se muita coisa desmoronasse e agora você entrasse num caos, né? Agosto marcou você por situações complicadas, em que você viu que você precisava finalizar, seja no aspecto profissional, sentimental mas eu vejo aqui muito que aqui existe uma cura, a espiritualidade trazendo uma cura, uma libertação para você. Existia aqui algo que impedia a sua abundância, impedia o seu crescimento, tá? Impedia a sua prosperidade, tá? Era algo como se algo travasse. É que a espiritualidade tá falando aqui para mim assim, ó, que essas demandas tem coisas espirituais aqui, demandas espirituais, coisas espirituais, que junto com acontecimentos da sua vida fizeram com que essa torre viesse abaixo, esse mundo, o seu mundo viesse abaixo, porque você precisava se libertar de coisas que te prendiam. A espiritualidade está te dizendo aqui, Escorpião, que você vai entrar num período de paz depois dessa tormenta toda. Porque precisa existir o caos, precisa existir paz. Precisa se existir guerra para você ter paz. Você não consegue ter paz sem você
entrar em conflitos, porque muitas das vezes a resolução dos problemas é necessário conflitos. É necessário você colocar o que você sente, o que você pensa, o que te incomoda. É necessário você colocar limite, é necessário você colocar regra, é necessário você, porque aqui está falando de um despertar. É você se alinhando, é um alinhamento espiritual com o seu futuro, tá? Aqui fala de você desabrochando. É você acreditando na força, porque aqui tá falando para a espiritualidade tá falando para você, confia na gente, confia no teu mentor, confia na tua espiritualidade, confia em quem direciona os teus caminhos, confia. A espiritualidade, ela tá pedindo isso, confia, tá? Porque aqui está existindo uma sincronicidade entre o universo, entre o espiritual e entre você. Então aqui é Escorpião. Você está numa transição. Tem vários signos passando por transição. O ano de 2025, ele é marcado por uma energia 9, que é, no tarô, o eremita. É aquele que busca a compreensão dos acontecimentos, busca se interiorizar, né? Reflete, busca sabedoria e busca muito o espiritual. O eremita é alguém que busca muito espiritual. Também é marcado na numerologia que o 9 simboliza finalizações e conclusões, encerramentos. Então, algo está se concluindo na sua vida e pode parecer que algumas coisas estão sendo finalizadas e pode parecer que é de forma ruim, mas não é de forma ruim, tá? É de forma... As coisas estão acontecendo da forma que precisa acontecer. E eu falei isso para os signos que eu venho lendo. Aqui, a espiritualidade está fazendo a roda girar na sua vida, tá? Aqui a espiritualidade, ela está vindo, ela está trazendo para você aquilo que é para sua vida, tá? Aquilo que é para sua vida. Aquilo que... Mas aqui está acontecendo um trabalho em conjunto, a espiritualidade fazendo um movimento para que algumas coisas sejam alinhadas aqui. E o alinhamento, e esse alinhamento, muitas das vezes, vai trazer conflito para você. Eu costumo falar bastante para as pessoas que eu ajudo. O desconforto que chega é para trazer mudança, porque se não tiver desconforto, não tem alinhamento. Se não tiver desconforto,
não tem mudança. Aqui eu sinto que alguém, desculpa a expressão que eu vou trazer aqui, mas eu vejo aqui alguém que tá muito de saco cheio, muito cansado, tá? Aqui espiritualidade, ela tá dizendo que ela tá esperando você dizer pra ela, assim, seu mentor, a sua mentora, teu guia, ele tá só esperando você dizer pra ele, pra ela, entregar nas mãos dela. Vocês já ouviram aquele ditado assim? Ah, que a espiritualidade ela vem como intervenção quando ela vê que você já foi no seu limite. Então aqui eu sinto que alguém já foi até o seu limite aqui em algo, numa situação. Que pode ser de trabalho, pode ser familiar, pode ser de romântica, tá? Tá na hora de você fazer. Aqui eu vejo muito como se você tivesse preocupado muito com o mundo de outras pessoas, né? E deixado o seu mundo de lado. Então, assim, preocupado muito com o querer de outras pessoas, esquecido do seu querer, das suas vontades. Preocupado em ajudar muito as pessoas e foi se deixando de lado aqui, viu? Coletivo de escorpião. Eu tô com vocês na cabeça desde a semana passada. Quarta-feira passada, eu passei por um ataque energético. E a energia, eu até comecei a fazer a leitura, sentei aqui, abri o tarô, e eu senti naquela energia que estava vindo me atacar. Eu tenho lua em escorpião, né? Eu tô trabalhando muito os meus medos aqui. Tem uma energia bem parecida com a energia de quarta-feira, porque aqui tá falando de novo sobre a espiritualidade te libertando de algo aqui, escorpião. Tá? A torre simboliza a espiritualidade, a carta da estrela fala da espiritualidade, o mago fala da espiritualidade, o eremita fala da espiritualidade, então tem muitas cartas aqui voltadas ao espiritual, sinalizando aqui. Então, quarta-feira passada, exatamente 7 dias atrás, e eu trabalho muito com o número 7, eu sou sacerdotisa. E a maioria dos meus guias espirituais trabalham com o número 7. Tem o número 7 na nomenclatura, né? É um número da espiritualidade, né? Os 7 sentidos, os 7 pecados capitais, as 7 pragas do Egito, os 7 dias que Deus, o Criador, eu chamo de Criador, né? O Criador utilizou para finalização e criação do mundo. As 7 cores do arco-íris, os 7 chakras, as 7 linhas da Umbanda, enfim. O número 7, ele é marcado pelo número espiritual. Então, há 7 dias atrás, eu estava sentada aqui na leitura de escorpião e eu não consegui trazer a leitura de escorpião por conta
eu senti essa energia que estava vindo me confrontando na mesa aqui. Era uma energia que estava me rondando. Eu gravei 40 minutos de vídeo, eu ia concluir o vídeo, o meu celular travou e eu sentindo aquela energia, eu senti de novo essa energia hoje aqui, mas hoje eu já vim e falei que eu não ia permitir que essa energia viesse de novo atrapalhar, tá? Que essa energia viesse de novo atrapalhar. Eu recebo muito ataque espiritual. Então, assim, meu trabalho é constante. E fora que eu estou passando por situações também. Às vezes vocês aí do outro lado da telinha pensam que a gente passa por demandas igualzinho a vocês, tá? Problemas familiares, problemas emocionais, problemas de ordem financeira, problemas de ordem de saúde, problemas de ordem de trabalho, transição de carreira. A gente também trabalha questão de cura, né? Eu sou formada em terapeuta, finalizei mês passado o meu segundo curso de terapeuta, né? Formação de terapeuta, trabalho com reiki, então eu trabalho muito com energias, né? Muito, muito mesmo. Minha espiritualidade já tem algum tempo falando para mim que eu ia fazer uma transição de carreira. E a transição, gente, ela não acontece de uma hora para outra, tá? Tem transição que leva meses, tem transição que leva anos, entendeu? Você não sai de um caminho e vai para outro caminho assim, uma porque você tem como, principalmente carreira, né? Principalmente trabalho, uma porque você tem conta para pagar, os boletos vão chegar, os boletos não vão esperar você se encontrar na nova profissão, firmar, né? Nem se encontrar, é se firmar na outra profissão para pagar as contas vão vir, entendeu? Esperando que esperando. Existe uma transição interna, você rompendo com padrões, com pensamentos, é você deixando de ser submisso, submissa. Eu estou falando aqui com algumas pessoas do signo de Escorpião, porque tem essa energia aqui. É você aprendendo a dizer não, é você aprendendo a pôr limites. A roda da fortuna que marca para mim, porque tem duas mãos na roda da fortuna. Eu amo as figuras do tarô. São duas mãos que vêm do céu, apontando a roda. E aí tem duas mãos que vêm também da terra. Eu sinto aqui que você, escorpião, aqui, você trabalhando os 4 elementos, tá? O mago fala disso. O mago fala das ferramentas disponibilizadas a você, escorpião. Gente, minhas leituras, elas nunca são curtinhas de 30 minutos. Eu gostaria de fazer, mas quem sabe? Não sei. Já pediram para mim trabalhar em outras plataformas com vídeos mais curtos. Falei, gente, eu não vou, porque eu não consigo me adaptar, porque minhas leituras não são curtas, elas são longas. Eu deixo a espiritualidade mesmo falar. E aquele que quer realmente receber, ele vai receber. Então aqui tem a mão do alto. E tem uma mão que vem, e tem mãos que vêm da terra.
São 4 mãos aqui ao todo. Trabalha os 4 elementos. O mago fala para mim aqui que você tem as ferramentas necessárias para mudar a sua realidade. Porque a carta do mundo, vocês estão vendo que no alto, do alto, tem um morcego, tem um punhal voltado à face, né, aos olhos, e tem um morcego lá no cabo do punhal. O morcego, aqui a espiritualidade tá dizendo para mim aqui, escorpião, trabalhe com este morcego, tá? Trabalhe com essa entidade. O animal, o morcego, ele é sensível à luz do dia, mas ele se dá bem, vamos dizer assim, muito bem à noite, né? À noite ele trabalha lindamente. O morcego, ele não enxerga, né? Os olhos, ele não enxerga, mas ele tem como se fosse um sensor, né? Ele consegue captar muito bem o calor, e é por assim que ele se locomove. Outra coisa, o morcego na espiritualidade trabalha o oculto, tá? Trabalha a visão espiritual. Por isso que a carta do mundo fala sobre os 4 elementos. A carta do mundo, ela fala sobre o trabalho dos 4 elementos, tá? Água, terra, fogo e ar, tá? As águas simbolizam as energias das emoções. Trabalha as energias das Iabás, Mãe Oxum, Mãe Nanã, Mãe Emanjá, que são divindades ligadas às águas, ligadas ao emocional. O plano material, terreno, ligado à terra, ao se aterrar, buscar energia da sua ancestralidade, né? A terra que traz o fruto, a terra que dá vida. A chama do meu altar e da minha cigana tá gigantesca, tá a coisa mais linda do mundo. Tô de frente com o meu altar cigano. Aqui é a minha mesa de leitura, mas eu tô de frente com o meu altar cigano. E hoje a gente trabalha, hoje eu vou trazer aqui a energia cigana também. Já vou abrir o próximo tarô aqui, trazer mais coisas para vocês. Então, trabalho os 4 elementos: o ar, o vento, Mãe Ansã, o fogo, a energia de Xangô, né? Existe aqui o mago dizendo para você que você tem todas as ferramentas para se preparar, porque você está se preparando. A energia da mesa é essa: você se preparando para um novo começo, para uma nova jornada, tá? Após você passar por coisas que marcaram a sua vida, por coisas importantes que marcaram a sua vida, tá? Existe uma conclusão, uma realização, tá? De ciclos aqui que te impediam de iniciar um novo ciclo. E essa conclusão, ela vem através do movimento espiritual, tá? Bom, esse é o tarô de Maria Navalha. É a primeira guardiã que eu conheci
Hoje, atualmente, eu venho trabalhando com ela. Meu guia-chefe é outra entidade. Mas ela, quando eu conheci ela, minha vida estava passando por finalizações, como está passando agora. E ela ganhou uma força muito grande na minha vida também no mês de agosto. Eu me separei no mês de agosto, né? São coisas que a gente traz. E tudo que vem à mesa aqui, gente, tem importância, tem relevância. Espiritualidade não traz pra gente algo e pra gente dizer aqui simplesmente por dizer, tá? É porque também vai fazer sentido para alguém que estiver escutando. A carta da vitória. Eu vou cortar o tarô, ainda não cortei o tarô, mas a espiritualidade sinalizando aqui que vem chegando uma vitória para você, Escorpião. Faz muito tempo que eu não leio com esse tarô. Bastante tempo que esse tarô não vem na mesa. Maruí, Pombogira, salve o povo da malandragem, salve o povo da rua. E eu tô passando de novo, finalizando alguns ciclos kármicos. Eu estou, né? E aqui eu também vejo para vocês, Escorpião, aqui uma finalização para vocês aqui. Vícios e teimosia. Perigo no caminho e dificuldade. Mais uma. Aqui Dona Navalha já vem falando para mim assim, que algumas coisas vão insistir. A carta 9, nesse tarô, não existe a carta do caixão. E aí essa carta da poltrona aqui simboliza a carta do caixão. Existe finalização. Mas aqui a espiritualidade tá me falando que alguém, tá? Alguém vai insistir, alguém ou algo, tá? Interpretem aí a realidade de vocês. Ela está falando para mim que algo ou alguém vai tentar se manter na sua vida, tá? Aqui tem gente, aqui traz para mim bastante essa energia de uma pessoa que está querendo que você se mantenha dentro de um padrão estabelecido, tá? Tem alguém aqui que não quer que você fuja das regras. Tem alguém que a pessoa ela quer que você reveja seus pensamentos, reveja suas ações. Tem alguém aqui, eu sinto que é muita energia de uma pessoa. Que está tendo falas e comportamentos aqui mal direcionado a você, porque não quer deixar que você abandone o que tá fazendo mal para você.
Caraca, mas a espiritualidade diz que vai finalizar isso de uma forma ou de outra, tá? Alguém quer que você se permaneça estagnado. Tem alguém que não quer que você se movimente, tá? Tem alguém que quer que você se mantenha inerte, tá? Tem alguém que... Mas a espiritualidade está falando para você assim, se mova. Pegue o controle da sua vida. A espiritualidade fala para você assim, observe. Se mantenha em modo observação. Então aqui eu vou trazer na fala de Dona Navalha, esteja de sentinela, porque existe energias de feitiço para controlar você. Esteja atento. Você, escorpião, deve ser alguém espiritualizado, porque o signo de escorpião, ele traz por si só energia de transformação. Ele é transformador, ele é revolucionário. E aí, quando o escorpião, quando ele fica estagnado, ele não tá na energia dele, tá? Ele não tá na energia dele. Então, tem algo parando você aqui, tem algo querendo que você se mantenha sem movimento. A espiritualidade tá falando para você assim, faça força. A espiritualidade tá falando assim que tem gente aqui comemorando antes da hora. Tem gente aqui comemorando tá? Antes da hora. Alguém fez magia sim pra você, porque algumas cartas me apontaram aqui a presença de magia. Tá? E essa pessoa fez e já está comemorando. Que ela está achando que que ela conseguiu te derrubar. Que ela venceu você. Tem alguém aqui comemorando antes da hora. Para outras pessoas aqui, eu vejo uma cura da sua criança interior aqui. Para um outro grupo de escorpião aqui, eu vejo que essa torre que está desmoronando é essa cura da tua criança, tá? Para outros aqui, tem a chegada de uma criança, tá? Tem a chegada de uma criança. O que mais? Laroí Pombogira. Espiritualidade menor, né? A espiritualidade menor são os seus guias. Seus guias dizendo que eles estão aqui te trazendo força, tá? Estão dizendo que eles estão te ajudando a superar essas lutas. Estão fazendo corte, tem aqui, ó, por isso que no começo da leitura a espiritualidade disse pra mim aqui te dizer que era para você entregar na mão da espiritualidade, porque a espiritualidade aqui tá cortando demandas, tá? Tem energia cigana aqui, você pode ter ligação com os ciganos, tá? Porque os ciganos, eles estão falando assim que use o punhal. Você tá vendo que eu tenho na minha mesa aqui, ó? É como se fosse uma faquinha, um punhal, tá? Pequenininho aqui. É da minha cigana. Por isso que eu disse aqui, use os elementos para você trabalhar espiritualmente, trabalhar energeticamente, o corte, tá? Para você transmutar essas energias, tá? Aqui também o povo cigano tá falando para mim da união de duas pessoas através da espiritualidade. Então tem duas pessoas aqui, tá? Ou você, se você
não tem um relacionamento, saiba que a espiritualidade está trazendo alguém através da espiritualidade. É para te ajudar, tá? Também vejo aqui a chegada de alguma entidade, o fortalecimento seu com alguma entidade, tá? Uma conexão com uma entidade que também te auxilia nessas batalhas. E se você está numa união, porque também eu sentia que a energia que viesse de encontro para atrapalhar uma união aqui, saiba que essa união ela veio através do espiritual. É a união de duas vidas, tá? E foi o povo cigano. O povo cigano tá falando para mim que foi o povo cigano que alinhou. O povo cigano que alinhou essas duas vidas. Duas ciganas aqui. Tá falando para mim que duas ciganas aqui se juntou. Trabalharam juntos, em conjunto, para juntar duas pessoas. Foram cortando as demandas, os empecilhos, os atrapalhos para que essas duas pessoas estivessem juntas hoje. Então tem um corte de demandas aqui, de lutas aqui. No fundo do deck, a carta da lâmpada, que fala para mim sobre você alcançando clareza, você tendo visão, tá? A espiritualidade te iluminando. Você está sendo guiado pela espiritualidade, tá? Que mais espiritualidade? Que mais Antônio Navalha? Que mais? Boas notícias. Eu falei para vocês no começo da leitura que para você se manter otimista, porque vem. Aqui, energia de pombagira, tá? Anunciando para você recompensas depois de você se manter firme, tá? Vem chegando um tempo de alegria. A espiritualidade está marcando aqui que depois dessa tormenta existe a chegada de um momento de equilíbrio aqui, tá? E a espiritualidade avisando que existe justiça para o seu caminho. Tem a espiritualidade trazendo equilíbrio para o teu caminho. Olha, se você só morar junto, alguém vai te pedir em casamento, tá? Se você tá namorando, aqui também vai ter um pedido de noivado. E se você só tá saindo com alguém, saiba que vai ter um pedido de namoro aqui. Se você já é casado, tal, tudo, saiba que aqui vai ter um fortalecimento aqui. Opa! Vai ter um fortalecimento aqui. Um fortalecimento aqui dessa união. Porque essa união vem da espiritualidade. Mais uma, por favor.
Mais uma pomba-gira, maroeira da navalha. Mais uma energia. Tava no fundo do deck e agora ela caiu. Tá? Aqui a espiritualidade falando pra você. Algumas pessoas aí que têm assuntos na justiça, saiba que Xangô se firma na mesa, pedindo para você aí tomar cuidado com assinaturas de papel. Alguém pode tentar te enrolar, tá? Leia antes. Tem aqui situações que envolvem herança. Envolve herança, alguém que morreu, alguém que deixou alguma coisa para você. E aqui eu sinto que as outras pessoas envolvidas aqui possam tentar te deixar de fora, ou até mesmo não querer dar o que é seu. Quem tá com papéis pendentes aí, assuntos pendentes sobre herança, sobre imóvel, casa, tá? Separação de bens aqui, saiba que você finaliza aqui, você vai resolver essa situação, tá? Xangô tá falando aqui que você vai resolver essas coisas pendentes. Para outros aqui, a espiritualidade tá pontuando para você tomar cuidado com assinatura de papéis, tá? Leia tudo o que tá nesses papéis aí, tá, Escorpião? Porque tem uma energia aqui de que alguém possa te querer passar a perna, tá? Cuidado com o que você assina. Também tem uma situação de a carta no fundo do deck, a cobra, no corte aqui, a cobra não, ela tanto traz uma energia de você tomar cuidado com alguém tentando te passar a perna, alguém aqui vai trair você, querer te passar a perna. E ao mesmo tempo a espiritualidade tá dizendo assim pra você assim, seja esperto, tá? A cobra, ela observa, ela fica em modo observação antes dela se mover, tá? Fique esperto. Optcha, Oriô, salve o povo cigano, salve ciganas sulamitas. Carta do cão. A carta do cão, ela traz uma conotação para mim de lealdade, tá? De lealdade. E aí eu digo para você, que essa lealdade aqui vem da espiritualidade, perdão. Eu esqueço que a minha câmera, o espaço que ela pega é curtinho. Aqui fala sobre lealdade, sobre você confiar, tá? Aqui existe a presença de alguém leal a você, tá? Você tem alguém físico leal a você, mas também tem alguém de luz fiel a você também, tá? Também tá pedindo para você ser fiel a você mesmo, tá? Ser leal a você mesmo. Carta da criança no fundo do deck.
Está falando para você tomar cuidado. Porque tem gente querendo te deixar dependente emocional, tá? Tem querendo, aquilo que eu falei para você desde o começo da leitura, tem uma energia aqui de que alguém não quer que você enxergue as coisas. Tem alguém querendo te manter e se manter, entendeu? Na sua vida, porque não, alguém tá querendo. Aqui tem gente, como eu disse para vocês, distorcendo a realidade, tá? Aqui tem gente querendo distorcer. Por isso que tem muito aqui de você buscar na espiritualidade, entregar na mão da espiritualidade, e a espiritualidade trazendo clareza para você, porque ela quer te tirar. Ela quer te tirar de um meio, ela quer te tirar de uma situação, ela quer te tirar de uma cegueira aqui, porque tem gente que não está aceitando as suas mudanças. Existe uma carta da criança, da chave, do jardim, da cegonha, das montanhas e da lua e da carta da mulher. Tem gente passando por cura, por processos kármicos aqui, tem pessoas se curando de traumas aqui, mas só que essa cura vai deixar coisas e pessoas para trás, tá? E aí a espiritualidade tá me falando que essas pessoas que vão ser deixadas para trás, elas querem continuar na sua vida. Por quê? Porque essa transformação, essa mudança sua, essa cura sua não traz favorecimento a elas. Não traz favorecimento a elas. Tá, Escorpião? Então tem gente aqui que não vai querer que você... Ó a carta da casa. Gente, eu senti a energia da casa e a carta da casa saiu. E de novo, no fundo do deck, a carta das estrelas, de novo, que abriu a sua leitura. Fé. Tem um assunto envolvendo uma casa, envolvendo uma família. Tem uma cura familiar acontecendo. Mas eu digo para você, essas mudanças vão incomodar pessoas, tá? Tem um alinhamento espiritual acontecendo, a espiritualidade só pedindo para você confiança. Lembra que eu falei para você? A carta da lealdade, da confiança. Confia na espiritualidade. Tem resoluções também sobre a dinâmica de uma casa, tá? Se você tá pensando em se mudar, tem mudança de casa também, tá? Mudança de lugar, não só de casa. Mudança até de cidade, tá? Você indo para outro lugar. Tá vendo que a minha casinha aqui no meu tarô cigano, ela é de madeira? Tá falando da conexão espiritual, alinhamento espiritual. Conexão com a natureza, com as suas raízes, tá? Tem pessoas aqui do signo de Escorpião que tem ligação muito forte com a essência da natureza, indígena, xamanismo, tá? A carta da estrela, da cobra, dos caminhos e a carta do mensageiro, a carta da criança de novo e a carta da criança de novo e a carta da chave, a carta do jardim e a cegonha. Tem transformação, tem mudança, tem conclusão, tem clareza,
Por mais difícil que a situação se mostre, mantenha o otimismo, porque ele vai ser o farol, tá? Ele vai ser o farol após esse momento, esse tempo de caos, tá? Porque a torre, ela aponta para mim você passando por um momento turbulento, aonde a sua confiança no espiritual, a sua confiança na sua ancestralidade, a confiança na energia que te guarda, que te guia, que te ilumina, aqui está. Confia, porque aqui tem alguém que tem conexão com a espiritualidade, e a espiritualidade já vem avisando, já vem alertando esses acontecimentos, tá? Ela só tá pedindo força porque ela está te ajudando. A espiritualidade, ela está te ajudando, tem guias espirituais te ajudando aqui. Gente, fiquei eufórica, meu coração até disparou. O que mais, tarô? A carta da âncora, confirmando tudo que tá saindo aqui na mesa e também me confirmando que tem pessoas aqui que querem te manter presa. Carta do urso. Tá? Tem pessoas que querem te prender. Tem pessoas que estão com inveja da tua mudança. Tá? Tem pessoas que estão com inveja da tua mudança. Por isso que a carta do urso falou cautela, tenha sabedoria. De novo a carta da casa. Carta do caixão. Cuidado com conversas, tá? Cuidado com pessoas prestando atenção nas suas conversas e cuidado com conversas acontecendo pelas suas costas. Cuidado com gente especulando, tá? Tem gente especulando as coisas. De novo a carta da âncora, confirmando pra mim mais isso. Eu te amo, povo cigano. O buquê, o sol, carta das cartas, a carta dos lírios, o caixão e os pássaros. De novo, o buquê, tá? Tem gente que não está feliz com a sua mudança. Tem gente que quer interromper mais. A espiritualidade dizendo que depois que os olhos são abertos, não tem como. Depois que as coisas são escancaradas, não tem como mais voltar atrás. Não tem como. Não dá pra... Você já ouviu o ditado? Não dá pra tapar o sol com a peneira? Não. As coisas estão sendo escancaradas. A espiritualidade, ela está se movendo para que você... A espiritualidade, ela vai fazer. Ela já está fazendo. E ela vai concluir essas mudanças, essas finalizações, porque é pro teu bem. Você tem coisas, o seu caminho é seu caminho, Escorpião, mensageiro. Em outros tarôs, porque aqui tem um cavaleiro, é o ceifeiro. Quando eu vejo essa carta, eu vejo Exu Caveira, tá? Eu vejo Exu Caveira quando eu vejo essa carta. Exu Caveira é o senhor da morte, tá? É o senhor da morte e do renascimento. Então, coisas estão morrendo na sua vida para nascer outras, tá? Ciclos estão sendo finalizados, porque outros precisam iniciar. Tem a carta da chave, tá? Espiritualidade, falando que está abrindo caminhos para você passar, abrindo portas. Então, se alguma coisa parecia que não tinha solução, espiritualidade dizendo que sim, tem. Abrindo portas no material e na resolução de algumas coisas, abertura de caminhos aqui eu enxergo para vocês.
Tá? A carta da raposa. Seja esperto, tá? Seja esperto, porque como eu disse pra você, tem aqui uma energia que não quer essa mudança. A torre estava aqui invertida. E ela invertida quer dizer que algumas pessoas elas se opõem à sua mudança. Carta do caixão também invertido. Algumas pessoas elas se opõem a essas finalizações. Tem gente que não quer romper, mas a espiritualidade está falando que vai romper. Acabou, porque quem manda é eles. Quando você entrega na mão da espiritualidade, que é o que a espiritualidade está pedindo para você, tá entendendo que você está cansado, que você já chegou no seu limite, aí é onde a espiritualidade está agora, tá na hora de você deixar com a gente. Só que aí a gente vai fazer do nosso jeito, tá? A gente vai fazer do nosso jeito. Entrega na mão da espiritualidade, descansa e deixa a espiritualidade trabalhar. A estrela novamente. Otimismo. Otimismo tem conclusão. Caiu de baixo da carta das boas notícias e da casa, a carta da estrela novamente. Resolução, tá? Resolução, tá? Resolução. Cura. Vocês estão sendo preparados para algo. Existe aqui um desabrochar na sua vida sentimental, material, espiritual. Carta dos pássaros. Você tá vendo que os dois estão olhando para a mesma direção? Alinhados, né? Estão alinhados. Número 12, ele traz a energia, ele traz a energia da imperatriz. Porque o 12, na numerologia, você tem que diminuir, ele vira 3. É a carta de anúncio de boas notícias, de realização dos seus desejos, das suas vontades, representar felicidade, representar abundância, contentamento, é o presságio, que nós estamos entrando na primavera, né? Vocês estão, logo a gente entra na primavera, daqui, hoje é dia 4, a gente, 4 não, perdão, hoje é dia 3 também, 4, eu olhei na folhinha, eu olhei errado, hoje é dia 3, a gente entra daqui ao dia 21, se eu não me engano, daqui 15 dias, 15, 16 dias, a gente entra na primavera. Tá vendo os galhos aqui floridos? Presságio de boas notícias. De novo, tá falando sobre otimismo, tá falando sobre sorte nos negócios, sobre boas parcerias, tá? Tá falando sobre inspirações que vêm do espiritual, tá?
Também fala sobre liberdade. Liberdade. Em você escolher o seu caminho. Liberdade das suas escolhas. Você valorizando. Entendeu? Valorizando a liberdade requer colocar limites em situações e pessoas para que você possa alcançar os seus sonhos. Aqui existe uma evolução através do seu trabalho em conjunto com a espiritualidade. São você e a espiritualidade, um cooperando com o outro. Então, entenda que esse caos que você está passando é para libertação e cura de muitas coisas na sua vida, porque vem chegando, tá? Vem chegando. Aqui está apontando para você um início de boas coisas, um início de realizações dos seus desejos aqui. Ó, fundo do deck, o sol, tá? Optcha, povo cigano. Optcha. Então, escorpião, é o que eu tenho para vocês. Sejam fortes, resilientes, corajosos, porque existe uma energia espiritual trabalhando para que vocês alcancem os objetivos de vocês. Entregue na mão da espiritualidade. Eu vou dar graças aqui porque eu venho numa luta espiritual, estou sofrendo ataques energéticos para que eu não consiga trazer mensagens aqui no canal. E essa luta, essa batalha, ela foi vencida. Por quê? Porque eu determinei que essa energia ela não é maior do que eu e ela não é maior do que eu. E eu entreguei na mão do espiritual para que ele viesse cuidar das demandas da minha vida, que o espiritual me direcionasse, tá? Me guiasse. E aqui, através da sua leitura, eu também obtive respostas de algumas coisas na minha vida, confirmações de algumas coisas na minha vida e para a tua vida também, viu, escorpião? Existe um trabalho em conjunto, tá? Então, assim, há uma evolução através da cooperação. O espiritual coopera de um lado e a gente coopera do outro, tá? Então, há um momento de felicidade chegando, tá? Olha, eu vou pegar só as 4 cartas aqui do fundo do deck. Tem uma energia, né? Uma energia positiva para você depois dessa tormenta, depois desse caos, tá bom, escorpião? Se você chegou até o final, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, traga a sua energia para cá, para que eu venha trazer mais e cada vez mais mensagens que faça você compreender o teu momento. Aqui existe uma troca. Quando eu trago para vocês mensagem, eu também recebo mensagem. É a troca da espiritualidade, né? Existe aqui uma cooperação, um trabalho em conjunto, trabalho mútuo aqui. E que eu possa ter te ajudado, a espiritualidade possa ter te ajudado, tá? Boa sorte, escorpião. E a gente se vê no próximo vídeo.